A paz do Senhor Jesus, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Hoje Deus me manda te dar uma mensagem de fé. Você precisa ter fé, você precisa ser crente. Você que está passando por um problema, creia que Deus pode resolver todas as coisas. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 19. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Glória a Deus. Meu querido e amado irmão, nós temos que ter fé. Na história da filosofia, muitos filósofos se debruçaram sobre a capacidade humana de conhecer. E existiram duas correntes a respeito do conhecimento. Existiram os empiristas, que acreditavam que o conhecimento verdadeiro ele vem através dos sentidos. Quais são os sentidos? Tato, olfato, audição, paladar, visão. Esses são os sentidos. Então, aquilo que se apresenta aos seus sentidos seria o conhecimento verdadeiro. O conhecimento se forma a partir das experiências sensíveis, aquilo que você vê, toca. Já os filósofos racionalistas, eles acreditavam que existem algumas ideias inatas, que você já nasce com ela dentro da sua cabeça, e são essas que te ajudam a formar o conhecimento verdadeiro. E eles apontavam algumas dificuldades que os sentidos apresentam. Por exemplo, olhando aqui da Terra, parece que o Sol é menor que a Terra, mas a gente sabe que não é. É simples você perceber que os sentidos podem te enganar, né? Você pegar um copo de água, colocar uma colher nele, você vai ver a colher retorcida, você não vai vê-la da maneira como ela é. Mas muita gente coloca fé naquilo que vê. E, na verdade, nós que somos crentes, nós acreditamos no poder de Deus, naquilo que não se pode ver, no sobrenatural, no impossível. Muita gente fala: eu não acredito em Deus. Alguém viu Deus, alguém tocou Deus, eu posso ver Deus, eu posso tocar Deus. Irmãos, até mesmo aquele que é empirista, digamos assim, confia nos seus sentidos, naquilo que pode ver e tocar, ele tem provas sim de que Deus existe.
porque o apóstolo João, ele viu Jesus, ele tocou Jesus, e Jesus é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E João escreveu no seu evangelho: vimos e tocamos o verbo de Deus. Deus falou aos profetas, muitos profetas ouviram a voz de Deus de maneira audível, ou seja, Deus apresentou-se aos seus ouvidos. Quem não conhece a história de Samuel, Samuel ele estava sendo educado por Eli, e ele ouviu a voz de Deus e ele pensou que Eli estava lhe chamando. Por 3 vezes ele foi falar: Eli, você me chamou? Não, Samuel, não te chamei. E na 3ª vez ele percebeu que Deus falava com ele. E Eli falou para ele: a próxima vez que você ouvir essa voz, você diga: eis-me aqui, Senhor, por que me chamaste? Irmão, quero convidar você a ter fé. O Deus que nós servimos é o Deus que faz o impossível. Quando o anjo apareceu a Maria e disse para ela que ela conceberia e que no seu ventre seria gerado por obra do Espírito Santo o menino Jesus, ela não acreditou, ela achou impossível, porque ela falou: eu sou virgem, não tive relação com nenhum homem, mas o anjo disse para ela: descerá sobre ti o poder do Altíssimo. O poder do Altíssimo te envolverá. E o ente que vai nascer de ti será o Salvador do mundo, porque para Deus não haverá impossíveis. Por que você tem olhado para as circunstâncias? Por que você está perdendo a sua fé? Por que você não tem fé no Deus que faz o impossível, no Deus que parou o sol para que o seu povo ganhasse a batalha, está lá no livro de Josué, no Deus que o profeta orou e o machado boiou? Talvez você diga: mas não é possível um machado boiar pelas leis da física? Mas o nosso Deus faz o impossível. Você precisa crer no Deus que, quando o povo estava diante do mar, Deus falou: diga ao povo que marche. Vai pela fé, meu querido irmão, para frente do mar, que o mar vai se abrir. Até mesmo aqueles que são céticos, ou seja, aqueles que têm dificuldade em acreditar, o Senhor pode superar o seu ceticismo, como aqui o ceticismo de Tomé foi superado. Ele falou: eu só acredito que Jesus ressuscitou dos mortos se eu ver ele, se eu tocar no corpo dele, se eu tocar nas marcas da crucificação. E o Senhor falou para Tomé: você duvidou. Mais feliz é aquele que não viu e creu. O escritor aos Hebreus diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, firme fundamento das coisas que não se vê. Existe um mundo espiritual, você tem que ser crente. Existe lá no céu existe um Deus que ama você e que se preocupa com você. Isso não é fuga, não. Isso é uma verdade que o Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus nos ensinou que nós não podemos estar preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com o que vamos beber, as nossas necessidades mais básicas, porque são gentios que preocupam com essas coisas, e o seu Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. E o Senhor fala: se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais de nós. Eu cuido do meu cachorro, eu compro ração para ele, mas se um dia eu tiver dinheiro só para a comida do meu filho, para ou meu filho ou o cachorro, é lógico que eu vou dar para o meu filho. Não que eu despreze meu cachorro. Mas o Senhor está dizendo: olha, se eu cuido dos pássaros, quanto mais dos seres humanos, quanto mais de nós. E sabe o que o Senhor diz àquele que duvida disso? Por que você duvida, homem de pequena fé? Olha, irmãos, Pedro estava numa tempestade, os discípulos estavam no mar da Galileia, Jesus tinha mandado eles tocar o barco, depois ele ia, e eles viram Jesus andando sobre as águas. Não é possível alguém andar sobre as águas, mas o nosso Deus é um Deus de milagre. E eles ficaram apavorados: olha, é um fantasma, o que está acontecendo? E o Senhor falou assim: se acalmem, não é um fantasma, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se és tu, conceda que eu ande com você sobre as águas. E ele foi ao encontro de Jesus. Mas no meio do caminho, ele começou a duvidar e ele começou a afundar.
Então não seja incrédulo, mas seja crente. Confie em Deus, naquele que pode todas as coisas. Essa mensagem que eu deixo para você, da parte de Deus, para o seu coração. Não seja incrédulo, mas crente. Vamos orar. Coloque o seu problema diante de Deus. Pode ser algo impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele criou as leis da natureza e Ele pode fazer com que elas parem por um tempo. Ele pode fazer o machado boiar, Ele pode curar qualquer enfermidade. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Que o nosso coração seja cheio de fé. Que não olhemos para a circunstância, Pai, mas olhemos para o seu poder. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia daquele irmão que chora por um emprego, que chora pela cura de um familiar ou pela sua própria cura, que chora, Pai, pela libertação de um filho. Ouve, Pai, essa mãe que derrama lágrimas pelo seu filho, Senhor. Tu és o Deus que faz o impossível, Pai. Transforma todas as coisas para que o teu povo possa testemunhar que entre nós existe um Deus que faz o impossível. Meu irmão, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até o nosso próximo encontro e tenha fé no seu coração. Deus é maior do que tudo.